Boa noite, pessoal. É, Então, eu queria saber se vocês viram o vídeo que eu gravei. Todo mundo viu? Eu tava na aula. Tá. Eu tava presente na aula também até O assisti. vídeo. Ah, tá. A aula que você tá falando, né? Eu postei um vídeo, a playlist, na verdade, no Telegram, que era o trabalho pra vocês verem aquele vídeo e fazer o que tava pedindo pra fazer no vídeo, né? Você não viu, não? Que era pesquisar um artigo, né? Exatamente. Eu fiz. E você, Matheus? Eu não vi o vídeo todo, mas eu fiz o trabalho. Tá É, bom, exato. Eu não vi a aula inteira, mas eu fiz o trabalho, né? Vi o que era fazer e fiz o trabalho. tá bom. Marcos, você também viu o vídeo? Boa noite, pessoal. Vi o vídeo. Quem é que a internet tá indo e voltando agora? Tá bom. Mas já preparei o artigo. Você falou que sua internet tá ruim, né? Sim. É... Aí fica uma dica, vocês podem ver no YouTube com velocidade aumentada, né? Igual dá pra fazer com áudio no WhatsApp. Então o vídeo é um pouco longo, mas vocês vendo a velocidade de 1.25 ou 1.5, de repente dá pra entender o vídeo e ver com menos tempo. Tá? Fica a dica. Se é que vocês já não conheciam isso. Mas enfim. Então eu vou começar por você, Marcos, porque sua internet tá ruim, você pode ser que você caia, então aproveitar que o momento da sua internet tá bom e eu queria que você falasse sobre o artigo que você encontrou e conversasse a respeito, né? O que você leu ali, qual é a do artigo, qual é a da metodologia, tá? Se você conseguir compartilhar o artigo, né? Compartilhar a tela, você faz, por favor. Se não conseguir, tudo bem. Eu tô tentando compartilhar aqui, tô no tablet. Não, tablet não. Computador, tô tentando ver aqui. O artigo que eu separei foi o Ensino Exploratório, com metodologia no ensino no processo de aprendizagem matemática, por meio do ensino remoto. Vou tentar aqui compartilhar para ficar melhor. Vamos esperar ver se compartilha. Tá travando aqui, não tô conseguindo apresentar só um momento. Tá bom. E caiu. E caiu. Tá bom. Então quem pode começar aí?
Eu pesquisei um artigo bem interessante que envolve teoria e acho que prática, né? Porque ele fala sobre os tópicos teóricos e depois ele fala sobre um experimento que ele fez do ensino médio. Muito bem. Agora, de cabeça, eu não me lembro do lugar, mas eu consigo ver aqui rapidinho. Tá bom, você consegue compartilhar? Consigo compartilhar a tela sim. Deixa Tá eu ótimo. dar um segundinho. A tela inteira. Pronto, aqui. Opa. O artigo ele vai falar da geometria espacial no ensino médio, contribuição de utilização de humanidade, de ensino e aprendizagem, UEA. Essa parte aqui, eu vou ser bem sincero que eu não entendi muito bem esse negócio de unidade de ensino e aprendizagem. Ok. Mas eu sei das seguintes coisas. Eu sei que ele, nesse trabalho aqui, ele vai se apropriar. Eu até ligo a câmera. Ele vai se apropriar da teoria de Van Hille para o ensino de geometria, não sei se vocês conhecem. Eu E não vai se conheço. apropriar do aplicativo. Isso. Vai se apropriar do aplicativo GeoGebra. E vai, de alguma maneira, fazer uma fusão entre os dois. Né? Aí ele vai falar. Primeiramente, ele começa o artigo falando sobre aspectos do nosso ensino, tanto nos aspectos históricos quanto nos aspectos sociais. A gente como é que o ensino de matemática se dá e tal, ele problematiza, etc. E ele vai citar o movimento da matemática moderna, BNCC, acho que ele vai citar também o PNLI, mas enfim, vai citar algumas paradas só para falar sobre isso, mas não vai destacar tanto. Eu acho assim que isso é muito comum nesses artigos ou teses, né? Citarem até para dar um conteúdo a mais na tese, né? Mas E aí ele vai criticar, né? Ele vai, através de algumas pessoas, ele vai criticar também como o ensino de geometria vem sido dado, vai criticar sobre contextualização, etc., a maneira que o ensino é dado. E aí vai falar sobre outros teóricos para construir melhor o que ele está querendo dizer, tipo, não sei ideal seria a palavra, mas um modo mais ideal de se dar um ensino de geometria, né? Aí, beleza, ele vai falar sobre isso daqui, uma unidade de ensino de aprendizagem que eu não entendi direito. Tá. O que você pediu foi a busca sobre metodologias diferenciadas para o ensino. Eu acho esse artigo interessante porque ele vai dar ele vai dar uma metodologia que é qual é o nome daquele negócio? O modelo de ensino de Van Hille, né? E ele vai aplicar essa metodologia junto ao recurso de GeoGebra, né? Aí eu não sei se dá para dizer se são duas metodologias em uma, se o ensino de GeoGebra é uma metodologia, acredito que não. Mas Van Hille com certeza é. Aí tá, ele vai falar sobre o uso de tecnologias, sobre software, sobre como podem auxiliar, etc. E vai chegar e falar, o GeoGebra foi utilizado, nananã. E aqui ele já começa a falar sobre o modelo de Van Hille, né? O modelo de Van Hille, ele vai citar os teóricos que estruturam. Ele fala sobre os níveis de compreensão, que aí, de fato, é porque o que acontece? É uma loucura, porque tem gente que fala que, por exemplo, visualização é o nível 0, né? E aí tem gente que fala que visualização é o nível 1. Então tem gente que começa do nível 0 e tem gente que começa do nível 1. Eu começo do nível 1, né? Aí você vai ter 5 níveis. O primeiro é visualização, o segundo é análise, o terceiro é dedução informal, o quarto é dedução formal e o quinto é rigor. No primeiro, é algo para... O nome já indica, né? É para identificação dos objetos através do que se tem pelo visual, né? Pela interpretação visual. Já o segundo é você fazer uma análise uma análise superficial, por exemplo. Fala uma característica do quadrado. O quadrado ele tem 4 lados. O quadrado ele tem 4 pontas, tal.
A dedução informal, aí é que já começa a você indagar sobre ângulos, sobre esse tipo de coisa. Aí você verifica que propriedades de um quadrado, propriedades de outros objetos, de um triângulo, etc. Já na dedução formal, eu não sei se é na dedução informal ou na dedução formal que já acontece isso. Mas entre uma dessas duas, você já começa a perceber o quê? Que o quadrado é um losango, que o quadrado também é um retângulo. Você já começa a verificar propriedades mais específicas. Já se começa a ter demonstrações. Na dedução formal já se tem as demonstrações do que você tinha por geometria anteriormente, né? E depois, por último, é o rigor. Eu já li algumas coisas dizendo que o rigor é algo que não se chega, assim, porque tipo, o rigor já chega a algo a beirar o ensino superior, né? Que são provas formais, provas baseadas em axiomas, postulados, níveis um pouco mais avançados. E aí ele vai falar, né, desse modelo de Van Hille. E, bem, vai... Aqui achei a Escola Estadual Marechal Rondon. Ele vai chegar lá e vai, junto com o aplicativo de GeoGebra, essa metodologia de Van Hille, ele vai verificar como a turma se destaca. Ele vai fazer um teste inicial para ver como a turma tá. Aí depois ele vai fazer aplicações metodológicas se baseando em Van Hille. E depois vai fazer outro teste para ver como a turma tá e vai ter uma diferença absurda, né? Aí, em primeiro ponto, a gente tem isso daqui, né? Que algumas questões. O nível de questão, primeira questão, todo mundo acertou. A segunda questão já não teve tanto bom desempenho. Aí já numa questão de análise, né? Que já é o nível 2. Já teve na quarta questão, pelo menos, só 27,5% teve um nível realmente satisfatório. E de dedução informal já teve níveis mais baixos. Tanto que na última, a oitava questão de dedução informal, você 10% só teve nível muito satisfatório. E também podendo avaliar pelos outros níveis. Aí tá. Aí ele vai, fala e tal, faz as coisas... A análise quantitativa, né? E depois ele vai falar como foi produzido essa tal unidade de... Eu já esqueci. Unidade de ensino e aprendizagem, de maneira que se utilizasse o software GeoGebra para que você conseguisse ensinar a geometria para o aluno de acordo com os níveis de Van Hille, né? Os níveis de compreensão. Aí tá. Aqui ele ainda vai afirmar que os resultados apresentados pela turma foram muito positivos. E vai apresentar outras formas que ele fez para se desenvolver, né? Dedução informal, análise, visualização. E aí depois disso, ele vai chegar aqui vai falar, né, do quais foram os tópicos do assunto. E aí você vai ver que já teve uma melhora muito grande. Ele fez uma outra prova. E aí, por exemplo, a primeira questão de visualização teve 75%. Já as de análise foram mais 50%. De dedução informal teve uma que foi 10%, que foi muito satisfatório. E aqui não. Aqui insatisfatório, os números também foram bem baixos, né? Na outra, o insatisfatório estava com números mais elevados. Ou seja, o que pelo menos nos induz... o nível de insatisfatório da quinta questão era 46,5%. Aqui os níveis melhoraram bastante. Fora que teve muita gente que não respondeu. Aqui foi bem menor o número de pessoas que não responderam, né? Ou seja, vamos sugerir que eu acho bom levantar essa crítica, que esse artigo não é tendencioso, que essa pesquisa não foi tendenciosa, foi feita direitinha, bonitinha, pá. A gente tem que, com a possibilidade de uma nova metodologia, né? Porque Van Hille não é aplicado normalmente. Van Hille não está bem na BNCC. Com uma aplicação de uma nova metodologia e com a aplicação de um software específico, né? Porque normalmente o que a gente tem por ensino é só aquela coisa de quadro e giz, quadro e giz, quadro e giz.
com um software e uma nova metodologia, saindo daquele aspecto conteudista, etc., a gente tem uma melhora entre o pessoal, entre os alunos. E o que nos faz problematizar se talvez dar uma chance para novas metodologias não seja interessante, né? E ele até fez aqui um instrumento inicial, um instrumento final. Você vê que os níveis de muito satisfatório e satisfatório do instrumento final foram bem maiores, né? E os níveis de insatisfatório e de não responder no instrumento inicial foram bem maiores também, ou seja, tudo que nos faz indicar que esse experimento foi realmente positivo. Aí ele vai fazer uma discussão, vai ficar verificando os aspectos de Van Hille e vai fazer as considerações finais em relação a tudo isso, né? De alguma maneira dando uma, se me permite, professor, dando uma moral pro trabalho feito, pro experimento feito. Mas foi isso. Eu gostei bastante desse artigo. Interessante. Você fez aquilo de ler primeiro o resumo, a introdução e as conclusões? Vou ser bem sincero. Não. Não, calma. Esse artigo, eu já tinha lido ele anteriormente. Sim. Eu já li ele, tinha tido um tempo. Aí você falou sobre esse trabalho, eu pensei, poxa, esse artigo é tão legal. Aí acabei utilizando ele. Na época eu tinha lido tudo. Na época eu li do resumo e tudo. Foi diretão. Fui diretão. Nessa segunda vez eu fui dar uma relembrada nele. Mas basicamente é isso. Enfim. Eu acho um artigo muito bom. Eu gosto dele. Tá. Eu só não entendi, confesso que eu não entendi a metodologia de Van Hille. Eu sei que dividiu ele em vários níveis, mas esses níveis são usados como? Como assim? Ele trouxe questões e cada questão estava num nível de compreensão do método Van Hille. Por exemplo, tinha questão que estava relacionada à análise. Tinha outras questões que estavam relacionadas à visualização. Teve outras que estavam relacionadas à dedução informal. Tá. Então, tipo, as questões em si, elas estavam estavam baseadas no modelo de Van Hille, né? Não era algo misto como a gente pode ter numa prova de Enem, que vai ter visualização, vai ter dedução informal tudo ao mesmo tempo. Não, Tá, então a ideia do Van Hille você tem que dividir as questões em cada um daqueles níveis. Só pode tratar de um nível por vez, é isso? Na real, Van Hille, ele... É porque, então, o artigo, eu acho que eu tive mais a sensação de que ele fez um experimento e falou, vou separar aqui questões, mas Van Hille, na verdade, é uma metodologia de ensino na qual é como se fossem as séries, sabe? Os níveis de compreensão é como se fossem as séries. Tipo, primeira série, segunda série, terceira série. Visualização, análise, dedução informal. Pelo menos o que eu entendi foi isso. Inclusive, para você passar de um nível de compreensão, você tem que fazer 5 etapas. O que não se fala nesse artigo. Você tem que falar de 5 etapas. Você tem que chegar a 5 etapas, que é até você chegar à abstração total do que você tem de um nível de conhecimento para poder pular para o outro. Entende? Nesse artigo, não. Nesse artigo, ele se apropriou de Van Hille para fazer questões específicas relacionadas ao nível de conhecimento. O que eu também não achei inválido, porque, por exemplo, quando a gente está falando de um experimento assim, numa turma de nono ano, primeiro ano, a gente está falando de questões de nivelamento, né? Porque a gente tem um ensino de matemática muito ruim. E aí, o que o artigo propõe? O artigo propõe, olha só, a gente tem níveis diferentes numa escala de Van Hille, numa escala verificada pelo modelo de ensino de Van Hille. A gente tem níveis diferentes nessa sala aqui. E o que acontece? Não para um nivelamento, mas ver como esses níveis podem se desenvolver. Hipoteticamente, de novo, se a gente não considerar que esse artigo é tendencioso, hipoteticamente,
A gente tem o quê? A gente tem que houve um aumento, de modo geral, das noções que se tem por geometria espacial, né? Que acho que era geometria espacial? Era geometria espacial o trabalho. Tá, é isso. Mas... Eu ainda não entendi exatamente o que é a metodologia de Van Hille, porque assim... talvez seja, vou dar um conteúdo X em geometria, então eu começo lá do nível 1, nesse conteúdo, depois eu passo para o nível 2, depois passo para o nível 3, é isso? Isso. Nível de conhecimento. Mas, por exemplo, o aluno, né? Tipo, tanto que, por exemplo, como eu disse, rigor, por exemplo, que é o último nível, já está mais para muito próximo do ensino superior. Sim. Visualização, por exemplo, está muito próximo do CA, né? O CA, primeira série. Tá muito próximo do ensino fundamental, anos iniciais. Dedução informal, dedução formal, já vai estar mais próximo do que? Já vai estar mais próximo de um ensino médio junto ao ensino fundamental, nono, oitavo ano, no qual se discute demonstração de Pitágoras, no qual se discute, sei lá, relações trigonométricas, esse tipo de coisa. Entende? E pelo que eu entendi, assim, tem a questão de usar essa classificação do Van Hille aí de níveis de questão, digamos assim. Ele não pegou nem a metodologia do Van Hille toda, como você falou. Ele usou isso para classificar os níveis das questões e também fazer uma questão englobando só um nível, né? Ela não pode ter vários níveis misturados. Mas teve essa parte, teve a parte também de você usar o GeoGebra, né? Que é outra diferença da metodologia, você incorporar esses recursos computacionais aí para o ensino, né? Concordo. E eu acho que essa parte é mais crucial pro sucesso, digamos assim, do jeito de ensinar do autor do trabalho, do que o Van Hille em si. O Van Hille foi usado mais para você medir, né? Para você medir se ele teve sucesso ou não, né? No tipo de nível, eu também senti que foi uma parametrização, né? Mas o que teve mais diferente na forma de ensinar foi essa introdução do GeoGebra. E aí são as duas coisas, né? A gente pode ver que ele realmente teve resultados muito melhores. Ele comentou sobre alguma desvantagem disso daí? Desvantagem do uso de GeoGebra no ensino? Não, pelo que eu lembro, não. Então tá certo. Obrigado, Henrique. É muito legal esse trabalho, tá? Muito obrigado, E é por aí mesmo, pessoal, que vocês vão ter que expor os artigos, tá? Mais ou menos do jeito que o Henrique expôs. Quem quer ser o próximo? Matheus Marques. Então pode seguir. Você tem como compartilhar aí, Matheus? Oi, desculpa, eu tava aqui ocupado. Eu tava no meio de uma ligação aqui e foi mal. Tá bom. Tô apresentando aí, foi? Foi. É que você levantou a mão, né? Sim, eu queria apresentar mesmo, mas aí a ligação tava aqui, mas eu consegui. Tá bom. Então, eu achei esse artigo aqui, artigo bem simplesinho, poucas páginas. E a ideia aqui ele faz parte, como diz aqui, de um projeto de pesquisa de metodologia de estudo. Oi? Desculpa te interromper, mas você pode voltar só pra gente ver o título? Tá, desculpa. Tá aqui, Metodologias para o Ensino de Ciências Exatas. Ok. Tá aqui, isso aqui engloba as ciências exatas de forma geral, matemática, física e química, mas serve para os propósitos aqui, porque ele fala bastante de matemática aqui também. Tá valendo. Então, a ideia é pesquisar, aqui, ó, tem esse projeto de pesquisa de metodologias, tem como principal objetivo pesquisar usos de diferentes metodologias de sua utilidade no processo de ensino e aprendizagem nas disciplinas de matemática, física e química.
Então, a Certo. ideia aqui é pesquisar o uso de metodologias diferentes, né? De variar, né? De você abusar da variedade de metodologias para poder ter um resultado melhor, né? E aqui ele fala um pouco da questão da educação atual. Eu vejo até uma leve crítica ao modelo tradicional de educação, que sempre vem uma crítica desse tipo, né? E aí ele depois começa a falar sobre as metodologias de ensino propriamente ditas, né? Então, a ideia é que você tem, às vezes, um tipo de ensino que foca muito na transmissão de conhecimento do professor-aluno e tal, e tira a autonomia do aluno ali em sala de aula, e também é muito monolítico, muitas vezes também, né? Então, aqui ele está propondo essa ideia de variedade, né, de variar as metodologias, porque isso é melhor. E aí ele entra nas metodologias em si, né? Então, ele diz que esse projeto de pesquisa é dividido em 3 subprojetos, que é a modelagem matemática, os trabalhos interdisciplinares e tecnologias no ensino. Então, são essas 3 metodologias, basicamente, que ele quer abordar aqui e integrar, né, para ser usada em sala de aula, para ser usada como as variedades de metodologias ali para poder ter um resultado melhor. Então, a modelagem matemática é algo que torna o conhecimento matemático mais prático de alguma forma, né? Mas não só mais prático, como não só no sentido de ser cotidiano, né? De você conseguir usar para as coisas no cotidiano, mas de você conseguir ver o poder que a matemática tem, de fato, em descrever realidade, fenômenos reais e tudo mais, e da gente conseguir usar ela como ferramenta, né? É lógico que a matemática não é só uma ferramenta, dá para você aproveitar nela muito do que ela tem em si mesmo, né? Aí vem a matemática pura, conhecimento abstrato da matemática, mas ainda assim a modelagem matemática é muito bom para você abusar disso de alguma forma, né? Na hora de ensinar em sala de aula, porque ela torna a coisa mais viva, mais real, né? Inclusive é impressionante essa capacidade que a gente tem de descrever os fenômenos em linguagem matemática e conseguir usar as ferramentas matemáticas para chegar em resultados e reinterpretar esses resultados dentro da situação real que a gente está trabalhando e conseguir chegar, né, a avançar a ciência de várias formas. Enfim, então ele propõe a ideia de modelagem matemática aqui, né? Inclusive com esse argumento. Na proposta da modelagem matemática, os alunos são desafiados a serem mais autônomos, elaborar estratégias, ou seja, pensar sobre o que estão fazendo. A ideia é que você não vai ter uma questão, por exemplo, para ser respondida muito direta, calcule tal coisa e tal, mas que você vai ter uma situação e você vai precisar, né, ali ativamente, né, bolar uma estratégia para poder descrever aquela situação com uma linguagem matemática para poder achar os resultados que você quer, né? Então, você dá mais autonomia para o aluno, né? Isso é interessante. A segunda metodologia são os trabalhos interdisciplinares. Isso aqui eu acho muito legal porque o ser humano, não só o ser humano, mas também o próprio mundo que a gente vive, é variado, né? Ele é formado de vários aspectos diferentes. Então, quando a gente absolutiza um dos aspectos, a gente perde muita coisa, né? E a ideia de você trabalhar em sala de aula usando várias disciplinas, né, de forma conjunta, de forma cooperativa, é muito bom. Isso só faz a gente crescer, né? A gente ter, além do conhecimento matemático, você aproveitar tudo que a gente tem nas outras disciplinas, enfim, e fazer essa integração é algo que é muito bom, né? E apela justamente para essa característica humana de sermos variados, né? E do fato da gente viver num mundo que é formado por uma multiplicidade de aspectos, né? Então, algo muito interessante, inclusive, eu acho que é muito útil para a gente evitar a soberba epistemológica, né? Que é muito comum, e de você absolutizar o seu campo de estudo e tal. É muito bom que a gente possa estar olhando para o que todos têm a contribuir. E isso já ser aplicado em sala de aula é maravilhoso. E, por fim, as tecnologias de ensino. Isso aqui é algo muito... um assunto básico, assim... Básico não, tem muito a se falar sobre ele, né? Mas eu digo que se conversa muito sobre isso, sobre a questão da tecnologia,
agora no ensino e tal, e dos perigos e vantagens. E assim, apesar das discussões, das discordâncias, ninguém pode negar que a tecnologia traz vantagens, né? Muitas vantagens. Né? Tem seus perigos, obviamente, mas com certeza traz vantagens. E a ideia aqui é de você usar a tecnologia como um recurso metodológico também de ensino, sabe? Que vai potencializar a sua forma de ensinar e tal. A gente já até conversou um pouco sobre isso aqui nas nossas aulas mesmo. Né? Então, é por causa da tecnologia que a gente consegue hoje programas que desenham funções para a gente que seria muito difícil de desenhar, né, no papel, enfim. A gente consegue ter uma visualização privilegiada, né, que há décadas atrás não se tinha. Né? Então, essa é a ideia. E aí ele tem, então, essas três metodologias e a tese dele é de usar essa variedade de metodologias, todas integradas em sala de aula, né? Lógico que cada uma tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, né? E é importante também mantê-las diferenciadas, enfim, e saber usá-las de forma que uma ajude a outra, uma se coadune com a outra, né? E aí, dessa forma, a gente pode potencializar o ensino. Então, eu achei muito interessante a proposta aqui, a ideia. Nada muito complexo, é bem simples, bem curto, mas gostei. Então é isso. Ok, Matheus. Esse artigo, ele fala mais sobre a teoria. Eles não chegam a aplicar na prática isso que estão propondo. São vários autores, né? Eles não chegam a aplicar na prática, ou não? Não tem muita aplicação, não. Eles chegam a falar, de vez em quando, chega a falar muito superficialmente que foi feito experimentos e tal, mas é muito superficial. Inclusive, senti falta disso. Eu até eu tirei aqui, vou compartilhar de novo. Olha, esse parágrafo aqui, por exemplo. Além dos estudos teóricos, foram realizadas experiências práticas que tiveram como objetivo superar o distanciamento entre o ensino de ciências e a área científica, tecnológica, enfim. Então, eles falam sobre experimentos práticos, né? Mais superficial, não dá muitos dados e tal. Tá legal. Eu acho assim que isso também, enfim, é uma opinião minha, mas a gente ter ideias novas para o ensino é uma coisa boa. Ok, isso é legal. Mas se você ficar só na teoria, não tô falando, não é uma crítica a você não, tá, Matheus? Sim. Se a gente ficar só na teoria e não aplicar na prática e comparar como é isso com relação à forma tradicional de ensino e também quantificar, né, a diferença de um para o outro, como foi feito no artigo que o Henrique mostrou, né? Mostrou assim, antes de aplicar a metodologia nova, como é que os alunos iam nas questões? Iam mal. Depois que aplicou, como que eles foram? Foram melhor. Então, com isso, o autor do artigo do Henrique conseguiu mostrar que realmente, no caso dele, teve uma melhora e a melhora foi de tantos por cento, entende? Porque de resto, assim, a gente tem várias ideias, tem vários achismos, né? Mas é preciso que a gente tenha uma visão mais científica também sobre as metodologias de ensino, né? Que a gente faça experimentos científicos mesmo, chega lá, vou aplicar essa metodologia nova. Como é que vai ser a diferença entre antes ou depois de aplicar, ou então entre duas turmas, uma eu aplicando e outra não aplicando? É difícil comparar, né? É difícil porque realmente uma turma, outra é outra. E uma turma no momento é diferente da turma no outro momento. Mas é o que a gente pode fazer, né? E com isso, assim, quantificar. Não, teve uma melhora de X% com os métodos. Porque tem ideias que são lindas na teoria, mas na prática vai aplicar, a melhoria não é tão grande, entende? Eu, assim, isso aí já é um achismo meu, e aí eu tenho ideia
Eu tenho noção digamos, da minha hipocrisia aqui nesse caso. Mas tem alguns lugares do mundo que tem excelentes índices matemáticos medidos assim em provas internacionais, que são os países ali do leste asiático, China, Japão, Coreia. Eles têm um ensino super tradicional de matemática. Né? Eles não têm essa preocupação, por exemplo, de fazer... como é que é o nome? Essa ligação com interdisciplinaridade. Eles não têm preocupação com isso. Eles vão lá e te ensinam. Trigonometria, isso aqui, meu amigo. Você vai decorar essa fórmula e você vai fazer exercício até isso entrar na sua cabeça. Super tradicional. Eles mesmos criticam, tiram a criatividade do aluno, fazem um monte de coisa. Eles têm lá índices excelentes, né, de matemática. Então, assim, o método tradicional de ensino é necessariamente ruim? Eu não sei. Eu não estou defendendo o método tradicional de ensino, não, tá? Eu acho que, na minha opinião, mas isso é uma opinião, na minha opinião, eu acho que não é a melhor forma, não, de ensinar. Mas qual é a melhor forma de ensinar? Aí que tá. Você pode ter várias ideias para melhorar o ensino e, de repente, essa ideia melhora em 5%, melhora em 10%, melhora em 20%. E a outra ideia vai melhorar em 30%, 40%. Então, tem várias maneiras de você melhorar a forma atual de se ensinar, até porque a forma atual de se ensinar, ela claramente, pelo menos na minha opinião, precisa ser melhorada, né? Mas é como se tivesse uma pessoa lá, caiu num poço, né? Tá lá no fundo do poço. Existem várias maneiras de você tirar a pessoa. A pessoa pode escalar para baixo, depois levar outra pessoa nas costas e levar ela para cima. Pode jogar uma corda. Pode fazer um elevador e jogar ali, entendeu? Então tem várias maneiras de você tirar a pessoa do fundo do poço. Qualquer uma delas vai tirar. Agora, qual vai ser a melhor maneira? Essa é a questão, entende? Então, assim, interdisciplinaridade é legal? A princípio, sim, né? Na teoria, sim. Mas, assim, quanto que na prática isso realmente melhora o ensino? É isso que eu gostaria de ver, entende? E, de novo, não é uma crítica a você. Não é uma crítica a você, é só mesmo eu desabafando aqui. Porque é uma coisa que eu gostaria de ver, pra gente medir e ver. Não, realmente é melhor porque quando a gente aplica, a gente tem resultados melhores na sala de aula, o índice dos alunos melhora em X%. Então, assim, aí sim a gente pode dizer, realmente melhora. Porque do contrário é um achismo, do contrário eu acho que é melhor porque é mais legal. É legal você ensinar, fazer um link com outras disciplinas. Eu também acho que é legal. Mas assim, o quanto que isso melhora o ensino, né? Essa é a questão. Então, desculpa, eu falo demais. Diga, Henrique. Não, entendi, professor. Perfeito. Eu compreendo a ponderação e concordo, inclusive. Faz sentido. Então, tudo bem. Diga, Henrique. Você levantou a mão. Acho legal ele ter falado sobre a modelagem matemática em relação ao ensino, porque eu, por exemplo, eu faço parte de um grupo de pesquisa do ensino médio em matemática, né, de modelagem matemática, lá do Colégio Pedro II. A minha orientadora é a Cristiane de Faria, né, ela foi minha orientadora de monitoria, depois pediu para eu ser bolsista de iniciação à docência lá. Cara, lá o que os alunos conseguem produzir em relação à criatividade própria, cara, é muito legal. Eu vejo muita coisa sendo extraída dos alunos. Tipo, tem aluno lá que, caramba, velho, eles chegam e desenvolvem coisas em relação à modelagem matemática que eu acho que muita gente da academia não conseguiria desenvolver. E não é nem por falta de estudos, mas pela questão de insight e tal. E aí, poxa, você tem possibilidades muito interessantes acontecendo, não só para a produção científica, mas também para a produção da formação, né? Escolar e possivelmente acadêmica desse aluno. Então, eu acho que o envolvimento de modelagem matemática é irado para o ensino. Apesar desse artigo não ter apresentado nada prático, eu estou dizendo de uma experiência minha, né? Como bolsista de iniciação à docência, que participo de um grupo de pesquisa. Cara, modelagem matemática no ensino, assim, como pesquisa e tal, e desenvolvimento,
da criatividade do aluno e da sua identidade em relação ao que se tem por matemática, eu acho irado. Desculpa a palavra. Eu acho extremamente interessante. Tem que tomar cuidado que eu uso muita gíria. É só isso. Você tá parecendo aquele comentarista, o Caio, né? Que, que falou, com perdão da palavra, é um bananão. Aí o pessoal ficou zoando ele. Pô, tá cedo ainda, tem crianças vendo o programa. Ai, ai. Em resumo, Matheus, os 3 pontos que eles tocaram foi interdisciplinaridade. O segundo ponto foi esse. O primeiro foi modelagem matemática, interdisciplinaridade e E uso o de terceiro. tecnologias, não é isso? Isso. É. Essa questão da modelagem matemática é realmente muito legal. Os alunos tipo botarem a mão na massa, né? Eles pensarem como resolver o problema e como eles resolveriam. É legal, é uma abordagem boa, assim. É menos mecânica. Realmente uma crítica, como eu falei, ao método tradicional é esse, que tira muita criatividade, é muito grave isso daqui, decora isso daqui, é assim que se faz. Né? E a questão das tecnologias é uma realidade aí que a gente vai ter que incorporar. Isso aí que é independente, eu acho, do que eu acho. A gente vai precisar incorporar isso, porque a gente não está mais vivendo como há 30 anos atrás. Mas legal, parabéns aí pela pesquisa. Você chegou a ler o artigo naquela ordem que eu falei, do primeiro introdução? Sim, inclusive, eu vi outros artigos, outros 2. Aí eu li a introdução e não me interessei pelo conteúdo. Quando eu vi a introdução desse, falei, pô, parece que tem mais a ver. Eu só não li a conclusão antes, isso eu não fiz. Tá certo. É bom ler antes, mas legal, esse é o objetivo mesmo. É você ler o resumo, ler a introdução, você vê, não quero falar sobre isso não. Você não precisa ler o artigo todo. Tudo bem que aí realmente são na ordem, são geralmente as coisas que você lê, se você for ler o artigo na ordem. Mas diga, Matheus. Não é nada não. Então é para isso mesmo que serve. Quando vocês tiverem que escrever o TCC de vocês, ou forem fazer um mestrado, vocês vão usar muito essa habilidade aí de ler artigos por alto e já ver se vai servir ou não. Tá? Então é isso aí, parabéns. Parabéns, Matheus. Vamos seguir para o próximo. Quem quer ir? Eu posso ir. Eu só queria comentar o que o senhor falou agora dessa técnica de analisar os artigos. Eu passei por isso, né, agora, porque eu achei antes de escolher o artigo que eu queria, eu fiz isso com vários não, com 2 ou 3. E aí eu vi exatamente, falei, pô, eu acho que esse aqui não vai ser muito interessante não. Aí eu pulei pro próximo, até que eu achei um que eu gostei. Muito bom, então acho que vocês já aprenderam alguma coisa nessa disciplina. Então Posso compartilhar a tela? Por favor. Vocês estão vendo? Eu tô vendo. Sim. Então, eu escolhi esse artigo aqui, que fala, assim, quando eu li o título, ele me deu uma ideia, mas, na verdade, fala sobre cálculo no ensino médio, mas essa parte de variabilidade aqui eu achei que iria falar sobre derivadas e tal, mas não tem nada a ver. Então, ele começa... O que eu achei interessante nesse artigo, na verdade, é que ele faz uma crítica ao fato que, pô, a gente aqui da graduação vê de perto, né? Que, pô, a maior parte dos alunos reprova em cálculo 1. Eu mesmo reprovei em cálculo 1 uma vez. Então, assim, ele meio que tenta ver por que isso acontece. E ele meio que dá a entender que no ensino médio isso poderia ser não resolvido, né? Mas isso talvez teria uma raiz desde o ensino médio, né? Que você já carrega um problema desde o ensino médio, né? Então, não adianta você criar uma matéria de pré-cálculo, por exemplo, porque a taxa de reprovação em pré-cálculo às vezes é tão grande quanto a da matéria de cálculo. É isso que ele fala aqui na introdução, no resumo. Cadê? Ele dá esse resumo aqui e ele fala basicamente sobre isso, né?
Que às vezes você cria uma matéria de pré-cálculo que tem tanta reprovação quanto cálculo. Mas não adiantou nada. Tem lá, ele é um artigo de 183 páginas. Então, assim, eu não li ele todo. Eu li exatamente o resumo, a introdução, as conclusões finais, e eu dei uma olhada lá no texto também, que ele tem uma parte que tem bastante as estatísticas, né? Dos alunos dele lá que ele usou e tal. Então, enfim, foi por isso que eu escolhi esse artigo aqui, por isso que eu achei ele interessante. Antes de começar, eu acho que ele fala no final também, mas cadê? Não, acho que é lá no final só que ele fala. Ele admite que o estudo dele, nesse caso aqui, ele pegou alunos do primeiro e segundo ano desse colégio aqui, Instituto Nossa Senhora da Glória, que é lá aqui no Rio, acho que é Macaé, não sei. Mas ele admite que isso talvez influencie no resultado, né? Porque ele pegou um colégio particular com uma boa nota no Enem, assim, uma nota acima da média no Enem, e talvez por isso que ele tenha dado certo, né? Por isso que ele talvez tenha tido acesso a alunos que compreendiam esse tipo de raciocínio matemático, né? Porque ele está num colégio particular acima da média, né? Enfim. Deixa eu ver aqui. Eu li a introdução aqui. Aí ele já fala, aqui na introdução ele fala as taxas de reprovação, né, que são altíssimas, 66,9%, 43%. Ele usa até, se não me engano, uma parada da UFRJ aqui, as estatísticas aqui da UFRJ que ele usa mais, né? 58% dos alunos que fizeram cálculos não foram aprovados. Aí ele pega até um paralelo aqui com os alunos de engenharia, que a reprovação é um pouco menor. Aí ele meio que fala que é porque engenharia é mais concorrido e tal. Mas se você comparar no geral também não dá tanta diferença, né? Assim, por incrível que pareça, em matemática tem mais reprovação do que em engenharia. Só que no geral, se você pegar todos os cursos, na verdade, engenharia também não está tão destacada assim. É basicamente a mesma estatística, né? E deixa eu ver se ele fala outra coisa interessante aqui. Não. Aqui, fala da parte do cálculo zero, pré-cálculo. Ou é lá no final? Acho que ele não fala aqui, não. Mas ele fala que aqui, ó. Ixi, você não faz 30%. Acho que essa parte aqui. Que fala que as matérias de matemática básica, né? O pré-cálculo também tem tanta reprovação quanto. Então, meio que você tenta resolver um problema e cria, na verdade, dois problemas. Porque você não resolveu o problema do cálculo e agora você tem outra matéria que é problemática. Então, no final das contas. E lá no final, aqui acaba a introdução, né? Aí lá no final, ele fala sobre talvez o porquê disso. E é uma coisa que eu concordo também. Que é... Às vezes a gente foca muito no método e não na interpretação, né, do cálculo em si, né? Deixa eu ver se eu acho aqui no final. A gente foca muito na parte algébrica, né? Tipo assim, calcula o limite, faz derivada, pega isso, pega o expoente, joga multiplicando, diminui um. E esse tipo de coisa, que era a parte da conclusão. Só que ele não dá... segundo ele, e eu concordo, se você der uma interpretação maior do que isso, né, o cálculo não só coisa algébrica abstrata, tem a tendência dos alunos a entenderem e absorverem mais aquele conhecimento, né? Não só ficar na parte abstrata. Aqui ele usou, por exemplo, não falei, né, mas enfim, passou aí, vocês viram rapidamente. Ele usou softwares, né, para mostrar o que significava derivada no ponto e tal. Que não era só um número aleatório, era um número que representava uma coisa, né? Não era algo vazio ali. Enfim, aí ele fala sobre isso, basicamente, né? Que você dá a interpretação para as coisas, ajuda o aluno a absorver aquele conhecimento. Aqui, ó, ensino de cálculo, existe a prevalência da técnica sobre o significado. Exatamente essa parte aqui, exatamente essa frase aqui que me marcou bastante. Eu falei, pô, realmente, concordo bastante. Que cálculo zero e pré-cálculo são baseados exclusivamente no desenvolvimento das habilidades que envolvem um perfeito domínio do procedimento. Ou seja, realmente, às vezes tem a matéria de pré-cálculo e de cálculo zero, vai falar de faturação, vai falar de... Acho que mais de faturação, né, que fala pré-cálculo, sobre produtos notáveis, etc. Mas que também não tem nada a ver com o significado do cálculo em si, né? Se abrir um produto notável não tem nada a ver com você interpretar reta tangente ou calcular a área de baixo do gráfico, também não tem nada a ver com isso, né? Enfim, aqui ele faz esse meia-culpa, vamos dizer assim,
porque aqui o colégio que ele pegou é um colégio acima da média, né? Então talvez não seja aplicável em todos os casos. Mas enfim, ele basicamente consegue ensinar alguns alunos, é porque. Cadê? A moral da história aqui, ó. A moral da história dele é basicamente o seguinte: pré-cálculo não acaba com um problema de reprovação de cálculo na faculdade. Então talvez a solução esteja em você trazer o problema antes, né? Você acostumar o aluno com isso antes, no caso do ensino médio, né? Aqui ele consegue ver que, assim, não foram todos os alunos que atingiram os objetivos, mas eles conseguiram até uma certa um certo sucesso, né, ao tentar pelo menos não ensinar cálculo de forma absoluta ali, né? O aluno realmente saber tudo de cálculo, mas pelo menos ele tem uma noção do que ele está fazendo ali, e isso ajudar na hora do aluno entrar na faculdade, porque eu mesmo, assim, acho que todo mundo aqui, né, pô, você achava o bonzão em matemática no ensino médio, eu me achava, pô, achei que nunca ia ter uma questão que eu não ia saber. Só que quando entra na faculdade, pô, tu percebe que você não sabe nada. Quando bate de frente com o cálculo, aqueles limites, aquelas derivadas integral, cara, eu ficava totalmente perdido realmente. Então, assim, eu acho que quando você entra na faculdade, se você escolheu fazer matemática, eu acho que você tem alguma aptidão matemática. Só que essa aptidão não adianta muito, porque a tua aptidão ali que você tem é em álgebra, é em resolver produto notável, é exatamente na base daquela base do pré-cálculo ali. Só que não é no significado do cálculo. Então, meio que a sua habilidade matemática não serve para muito. Você acaba reprovando porque você não nem entendeu o princípio da matéria cálculo, né? Então, por isso que a gente tem muita reprovação em cálculo mesmo. E aqui ele demonstra basicamente que ele consegue fazer os alunos compreenderem pelo menos alguns conceitos de cálculo. E basicamente é isso. É isso que eu tenho falado do meu artigo que eu escolhi aqui. Tá bom, muito bem, pode. Exatamente. Posso parar? Parar. Muito bem, Ian, obrigado. Assim, isso não foi exatamente sobre metodologia de ensino, né? Foi sobre, tipo, o que se deve ensinar ou não, né? No ensino médio. Exatamente. Foi basicamente o que deve ser ensinado e não como ser ensinado, exatamente. O assunto era mais sobre como se ensinar, mas tudo bem. Como também esse foi um exercício para vocês aprenderem a ler artigos, vou considerar que tá valendo, até porque vai trazer uma discussão aqui também pra gente conversar em cima. Mas assim, não é exatamente o tema da aula de hoje. Desculpa, eu só peguei a parte eu vi a aula gravada, né? Uhum. Eu peguei a parte de você escolher um artigo matemático e ler em cima. Eu não sabia que tinha que ser sobre ensino matemático. Então me desculpe. Metodologia diferente, mas tudo bem. E aí, a minha opinião, de novo, é um machismo que eu falei pra gente não ter, né? Mas eu tenho a impressão de que a gente ensina certas coisas no ensino médio, ou ensinava, né? Porque agora mudou o esquema do ensino médio, mas vamos lá. Ensinava coisas talvez que não sejam essenciais com toda certeza para quem não vai fazer um curso de exatas, tá? Por exemplo, números complexos. A pessoa que vai para a área de humanos nunca vai usar isso na vida. Dificilmente. Matrizes, multiplicação de matrizes, por exemplo. Muito embora isso seja essencial para quem vai fazer um curso de exatas. Quem vai fazer uma engenharia depois, quem vai fazer uma física, uma matemática, vai usar matriz o tempo todo, vai resolver sistemas de equações, vai usar, dependendo da área, um pouco menos, mas números complexos. Tem algumas engenharias que você tem aplicação de números complexos, por exemplo, engenharia elétrica, né? Você tem. Outras já não tem, engenharia civil, por exemplo, não tem aplicação de números complexos, mas em física você tem com toda certeza, em matemática também. Então, assim, eu penso que
o currículo de matemática talvez pudesse não ser encurtado, mas que se dê ênfase em outras áreas que vão ter mais aplicação na vida de todo mundo. Por exemplo, matemática financeira, educação financeira, né? Matemática financeira, educação estatística também. Que são áreas que não se tem muita ênfase, mas que se deveria dar, né? Que é útil na vida de todo mundo, independente de qual área vai seguir. Até se não fizer faculdade, são coisas que são úteis. Mas isso é um achismo, realmente. Mas aí vem o autor desse artigo e propõe que se ensine cálculo no ensino médio. O que não é uma coisa inédita não no mundo. Tem vários lugares no mundo que se ensinam um cálculo mais básico, parte de derivada, não entra muito profundamente em derivada, mas ensina um básico de derivada e um básico de limites, né? No ensino médio. Eu acho que na França eles fazem isso. E, de novo, são países que têm índices de educação matemática melhores que o do Brasil. Então, claramente não é também... Talvez não seja só a questão de quantidade de matéria que se dá ou qual matéria que se dá. Porque tem lugares que dão mais matéria que o Brasil. Eu não sei se... Eu acho que nos países asiáticos também eles dão um pré-cálculozinho assim, também. Dão mais matéria que no Brasil e também tem índices melhores. Então tem alguns outros problemas que precisam ser atacados. Antes desse, talvez. Eu não sei. É toda uma questão de avaliar. Mas eu já dei a minha opinião. E... O que você achou disso? Aliás, é uma pergunta que eu vi mais ou menos os números, mas o autor menciona que dar uma matéria de pré-cálculo não adianta tanto, porque também tem muita reprovação em pré-cálculo. Isso é verdade. O que não deixa de ser um pouco verdade. Mas será que se você não tem uma matéria dessa no ensino médio, teria muita reprovação também no ensino médio? Essa é a minha pergunta. Isso também uma questão válida. Eu também pensei nisso. Falei, mas será que no ensino médio eles vão aprender? Porque, no ensino médio hoje em dia também não aprendem muito do que era para aprender, né? Então, realmente é uma pergunta válida. Mas ficou mais, eu pelo menos entendi assim, que ele leva como uma... Assim, você não vai reprovar o aluno porque ele não aprendeu cálculo, por exemplo. É só um adianto da faculdade, assim, falar, na faculdade, se você for fazer exatas, vai ser assim. Que eu acho que, pelo menos na minha formação, posso falar que faltou, porque eu cheguei e não sabia, assim, óbvio que não eram para me ensinar cálculo no ensino médio, né? Mas eu não sabia do que se tratava a matéria cálculo, essa por exemplo, as palavras, por exemplo, da definição de limite, né? É tão próximo quanto eu queira. Isso para eu entender essa frase, já foi um período inteiro, por isso que eu reprovei o primeiro período de cálculo. Que, só para eu entender isso de ser tão próximo quanto eu queira, ser infinitesimalmente pequeno ou infinitesimalmente grande, isso são conceitos que, assim, eu pelo menos posso falar por mim, eu demorei a entender. Aí quando eu fiz cálculo pela segunda vez, eu já foi bem mais tranquilo, né? Passei tranquilo. Só que, enfim, eu acho que realmente não seria o caso de reprovar ali no ensino médio, né? Porque o aluno não sabe cálculo. Até como o senhor falou, eu concordo, né? Ensino para quem não quer seguir uma carreira de exatas, tem muita coisa assim no ensino médio que, na minha opinião, também não deveria ser ensinada, assim. Se você não quer seguir a área de exatas, não tem por que você aprender multiplicação de matrizes e coisas assim. Enfim, é o que eu acho também. E aí a gente entra na questão desse novo ensino médio aí, que eu realmente não... Eu não posso dar uma discussão muito embasada, porque eu não tenho muito conhecimento sobre o novo ensino médio. Pelo que eu entendo por alto, é que já se separa as pessoas que vão querer fazer um curso de exatas, um curso de humanos, um curso de ciências biológicas. Já separam assim alguns grupos. E para o pessoal que vai fazer exatas, e eu acho que biológicas, você ensina mais matemática do que para o pessoal que vai fazer humanas.
Eu, sinceramente, não sei se é a melhor coisa. Não sei de não saber. Não, assim, não é questionar, acho que não é. Não, eu não sei se é a melhor coisa. Eu vejo, de cara, já vejo alguns prós e alguns contras nisso daí, né? Um contra, por exemplo, se a pessoa quiser mudar de ideia. Eu acho que na idade que vai fazer vestibular, a pessoa já é cedo demais, às vezes, para tomar essa decisão. Muitas vezes a pessoa faz um curso, super comum, faz vestibular para um curso, depois muda de ideia e faz para outro. Eu mesmo mudei de curso quando eu fiz graduação. E que dirá no ensino médio, que dirá a pessoa que está começando o ensino médio já vai decidir para qual área vai. Então isso é um contra que eu já vejo de cara. Mas um pró que eu já vejo de cara também é o seguinte: se a pessoa realmente souber o que vai fazer e for seguir naquilo, aí já pode focar mais. Inclusive o pessoal que vai fazer exato já pode começar a ver um cálculozinho. Já pode. Já vai ver mesmo no ensino superior, né? Já pode começar a ver uma matéria de cálculo. E o pessoal que vai seguir uma área de humanas não precisa ver isso. Não precisa ver nada disso. Então tem essa vantagem. Agora, se isso vai melhorar a questão do ensino, essa que é a questão. Né? Que tem que ser avaliado, é uma coisa que tem que ser avaliada, tem que ser medida mesmo para ver se isso vai melhorar em alguma coisa ou não. E ver esses casos aí que a pessoa muda de ideia e que... Quantos são esses casos? E também tem a questão de, mesmo que a pessoa não vai seguir naquela área, é bom você ter um conhecimento geral também, né? Daquela área. Senão fica uma coisa muito específica. E aí vem a questão da interdisciplinaridade, mas não é exatamente interdisciplinaridade, porque a gente não está linkando uma matéria com a outra. Mas vem a questão de você ter uma cultura mesmo, né? Uma cultura mais geral, que é uma coisa legal também de se ter. Então, se vocês ficam muito no específico, você perde isso. Mas tudo isso é achismo, é uma coisa que tem que ser medida e ver se isso melhora o ensino ou não. Né? Alguém que mais quer falar sobre isso? Alguma coisa? Faltou apresentar, professor. Faltou sim, eu sei. Mas assim, ainda sobre... Tá. Uma coisa que eu acho que é interessante de ser falado, né, até sobre o novo ensino médio, é que, por exemplo, no modelo americano, eles separam, né, já os alunos, você meio que puxa, como é uma faculdade, o ensino médio high school lá é como se fosse uma faculdade, mais ou menos, no sentido de você pode pegar matemática avançada e pegar biologia básica, né, nesse sentido. E você vai lá compondo o seu currículo, etc. Mas os Estados Unidos, por mais que pareça, né, que eles têm uma ótima educação, eles, os maiores gênios lá das faculdades dele não são americanos, então, assim, eles meio que compram, né, compram não, né, mas enfim, eles oferecem bolsas para pessoas extraordinárias de fora, então eles acaba parecendo que os Estados Unidos é um país muito forte na educação, quando na verdade não é. E eles seguem esse modelo de meio que, pô, se você for fazer uma parada de exatas, você vai aprender cálculo no ensino médio. Se você for fazer biológica, você vai ter uma biológica avançada, e, enfim. O ensino dos americanos mesmo não é tão... Por mais que seja maior que o do Brasil, né? Também não é o melhor do mundo. Então, é o que o senhor falou, né? Também não sei se é a melhor ideia do mundo. E não sei de não saber mesmo, né? De não ter conhecimento para falar que sim nem que não. Isso é uma coisa legal que é ensino integral, né? E você pode fazer várias matérias eletivas também no ensino médio. Isso é bem legal. Algumas pessoas já aprendem conhecimento técnico, por exemplo, para ser carpinteiro, para alguma coisa assim, no ensino médio, né? Isso é interessante. Mas os Estados Unidos, mas o ensino nos Estados Unidos é criticado até por eles mesmos, né? Eu vejo muito isso. Eles criticam muito e falam que não é a melhor coisa do mundo, não. Qualidade de ensino também, eles acham que é muito ruim. Aqui no Brasil eu rio, né, quando eles falam isso, porque aqui é bem pior, infelizmente. Muito bem, Lucas, então, sua vez. Oi, boa noite. Dá licença, vou botar aqui, vou apresentar. Ver se foi. Calma aí. Não tá indo, cara. Tô tentando. Tá inteiro. Vê se foi. Foi? Foi. Valeu.
Cara, eu escolhi esse artigo aqui sobre jogos digitais no processo de ensino e aprendizagem matemática. Ela tem o foco no ensino médio, aqui. Ela é bem recente, foi publicada mês passado, tem 2 semanas. O resumo basicamente diz que, pô, com a atualidade, a tecnologia avançando bastante, então, tipo, os jogos digitais, eles estão cada vez mais impostos na sociedade, né? Então, você inserir isso nos ambientes acadêmicos aqui, nos ambientes da gente dessa realidade. Dá licença, vou baixar. Eu li o resumo, eu até cheguei a abrir outro artigo bem grande, só que não era sobre jogos digitais, eram jogos normais, e era bem antigo também. Aí eu preferi falar mais sobre esse aqui, que é mais recente. A introdução fala sobre isso, né? Sobre as tecnologias, sobre o uso das tecnologias, né? Tem um grande potencial nos processos de ensino e aprendizagem, que facilita a visualização gráfica, né? Tanto não só com o uso de jogos, mas sim com aplicativos, como o GeoGebra, como o amigo lá falou antes, que é muito importante para você que, pô, tá vendo matemática básica, entendeu? Você tem que visualizar a matemática antes, é muito bom. Aí ele fala sobre os autores que afirmaram. Enfim. A metodologia que ele usou para pesquisa, ele fez um quadro de perguntas, né? Para filtrar essa pesquisa, né? Nós perguntamos como que os jogos digitais podem contribuir à motivação, o quadro de pesquisa e a motivação. Essa foi a primeira filtragem dele. A segunda foi essa aqui, o string de busca, jogos digitais, né? E a terceira, os critérios de inclusão e exclusão, tipo, do que os artigos falam e o que os artigos não falam. Desculpa, Lucas, só uma pergunta. Eu no começo eu tava digitando ali no Telegram, eu confesso que eu não vi, mas esse artigo, ele originalmente é em inglês ou em português? Cara, acho que ele é inglês. Não sei. Não, os autores são brasileiros, né? Eles devem ter escrito as 2 versões, então. Uhum. Tá, beleza. Aqui. Ih, me perdi. Eu tava no critério de inclusão e exclusão da filtragem dos artigos que ele pesquisou para fazer esse artigo. Aqui são os critérios de inclusão e exclusão, né? Para ver. E os resultados, né? Que ele usou, os trabalhos que ele leu, as filtragens, e no final sobraram 7 trabalhos que ele usou para elaborar esse artigo. E foram esses trabalhos aqui, acho que é em inglês mesmo. Todos os trabalhos são em inglês. E aqui vem mais a metodologia, né? Como que os jogos digitais podem contribuir com a aprendizagem do conteúdo do ensino médio. Aqui ele diz que ele envolve o engajamento, a participação, estiveram presentes 100% dos artigos selecionados. Quais conteúdos foram trabalhados nos jogos? Esses foram os conteúdos: fração, polinômios, expressões algébricas, expressões numéricas, equação. O que eu senti falta, cara, foi a exemplificação de jogos digitais nesse artigo, que eu acho que eu não vi. Que foram, quais jogos que usaram? Mas ele só falou o conteúdo que foram trabalhados nos jogos. Quais elementos devem ser considerados na seleção de jogos de ensino matemático? Mas o mais importante que eu achei foram os resultados, né? Que o que melhorou com os jogos digitais no processo de ensino, que foi a participação ativa no processo de aprendizagem, organização, construção de conhecimento. Isso tudo aqui que tá escrito aqui eu não vou ler, né? Já tá escrito. E as conclusões finais é que essa parte aqui que é mais importante, já foi muita coisa. Que a importância dos jogos digitais representa o processo de aprendizagem matemática, ressurgindo conteúdo para o meio de contextualização, gamificação e resolução de problemas matemáticos, instigando a participação, engajamento e motivação dos estudantes. É mais ou menos isso, cara. Não tem muita coisa a falar, ele é bem curto mesmo, ele é bem direto. E, tipo, o que eu falei, o que faltou para mim mesmo foi a exemplificação dos jogos que foram usados, que não teve.
É verdade, isso. né? Se não fala quais jogos foram, fica um pouco mais difícil. Aham. Antes de No parar de outro, compartilhar, no outro que eu. Pode falar. você pode mostrar, por favor, aquele gráfico de barras que tem lá cada disciplina? Cadê? Aí. Aqui. O que é esses números aí? É conteúdos trabalhados em cada um. Tá. Aham. Foram Eu 3 tenho outro conteúdos de aqui razão e artigo proporção, também. é isso? Aham. Eu tenho outro artigo aqui também, cadê licença? Ah, sim, Que. eles fizeram uma revisão bibliográfica disso, né? Tá certo. Mas não tem nada quantitativo dizendo houve uma melhoria de tantos por cento no ensino, não teve Não, nada nada disso. quantitativo. Eu acho que eles não mostraram os jogos justamente por isso, porque é uma revisão bibliográfica, então é. Cada artigo. Eles pegaram 7 artigos no final, né? Cada Uhum. artigo usou um jogo diferente, aí dentro desses artigos você vai conseguir ver quais foram os jogos empregados. Eu acho que é isso. O outro que eu tava lendo também, que eu tava tentando ler, mas é muito grande, ele não é de jogos digitais, ele é de 2009 e ele é de Portugal. Ele, ele conceitua os jogos, ele explica os jogos, ele explica em quais anos esses jogos, mas eles são jogos mais antigos, né? Tipo, Sudoku, Batalha Naval, em como que ele pode ser empregado na matemática, essas coisas. Aí ele fala e no final ele tem as conclusões dele também, mas o meu foco mais era mais para isso daqui, em jogos digitais. Mais por causa da pandemia que teve também, né? Eu queria dar esse enfoque a mais em jogos digitais. Tá bom, só uma Posso parar de coisa. compartilhar? Eles nem mencionaram assim que houve uma melhoria, ou podemos observar nesses artigos que houve uma melhoria quando Não, os nas jogos. conclusões finais. Cadê? Ah, não, ele afirmou só que é evidente a importância dos jogos. Ele É não evidente a falou. importância dos jogos, mas é muito pouco, né? É muito vago isso daí. Aham. É... Nessa perspectiva, o trabalho futuro planeja o desenvolvimento de uma narrativa interativa gamificada para a disciplina de matemática com uma aplicação voltada a estudantes de ensino médio. Ah, tá certo. Pesquisas científicas compuseram essa carece de pesquisas, Aqui um capítulo um pouco antes está falando, né? Dessa forma, as produções investigadas indicam que a aplicação de jogos digitais no processo de aprendizagem contribui para o engajamento, participação ativa, na construção do conhecimento abstrato, melhoria na atitude e na prática inteligente do aluno com relação à matemática. Mas, Diz que em geral melhora, né? Mas assim, mas não tem nada quantitativo falando. se não quantificar fica difícil, né? Uhum, Porque como eu falei, tudo vai melhorar. Qualquer coisa que você fizer vai melhorar com relação ao ensino atual. A questão é o quanto melhora, né? uhum, Mas de novo, não é uma crítica a você, é uma crítica realmente aham. aos trabalhos. Assim, se vocês forem fazer um trabalho na vida de vocês com relação a ensino de matemática, eu acho que é bom vocês terem essa preocupação De ter essa parada de quantitativo, né? de quantificar, sempre quantificar, para ser uma coisa científica. Senão é só assim, melhorou, é bonitinho. Mas Uhum, enfim, a gente tem um problema muito sério para resolver e a gente tem que ver qual é a melhor forma de resolver esse problema. Mas de fato, né? Eu acho que os jogos ajudam mesmo, na minha ideia também, é um achismo, porque é uma forma interessante, né, de você apresentar os problemas aos alunos, de fazer eles se envolverem com o problema. É uhum. transformar a coisa num jogo, né? Você vai lá, joga, resolve o problema lá no jogo. Vou interromper aqui, tá bom, professor? Compartilhamento de tela. Tá bom. Tá. E você viu vocês falaram alguma coisa do contra disso daí? Não, foi muito raso mesmo. Eu comecei a ver o trabalho dos colegas, trabalhos mais quantitativos. Eu fiquei, pô, peguei uma parada muito simples. Acho Geralmente, que é até meio sem jeito. geralmente o contra desses métodos é o tempo que você gasta implementando isso. Que é mais longo em geral do que o método tradicional. Por isso que em tantos lugares ainda se ensina o método tradicional, porque é o jeito mais rápido. Você tem que dar muito conteúdo, Uhum, então acaba gastando. O pessoal prefere ensinar do jeito que é pior, né? Entre aspas, mas que pelo menos dá tempo de dar tudo do que ficar criando um jogo para cada, digamos assim, um jogo para cada uhum. área, cada assunto que você vai ensinar, né?
Verdade. Mas que melhor é melhor. É uma pena não ter um quantitativo disso daí. Mas. Muito bem. Eu vou pesquisar mais sobre isso e vou ver se eu acho um melhor para apresentar no próximo trabalho, se tiver. Mas muito bem, eu gostei de todas as apresentações. Eu acho que vocês. Teve gente que já fez isso na vida, de pesquisar artigo, mas quem nunca pesquisou tá aprendendo agora. É uma coisa que vocês vão precisar aprender mesmo a fazer. Então, parabéns aí a todo mundo, tá? Foi uma boa discussão, a gente pôde conversar sobre isso, né? Trouxe aqui vários temas pra gente discutir. Ideias novas para melhoria de ensino. Quem sabe aí não inspirem vocês, né? Na hora de praticar, na sala de aula, ou mesmo na hora de escrever um artigo acadêmico, ou ter um assunto de pesquisa. Então é isso. Parabéns, vocês vão ganhar nota aí pelo trabalho. É uma pena que não teve muita gente que pôde vir na aula, né? Mas eu vou dar um jeito deles apresentarem também pra mim de alguma forma, tá? Então, alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Não. Então, Não, professor, obrigado. então tá certo, gente. Ó, um bom fim de semana pra Eu vocês. também, professor. Abraço. Valeu, professor. Ó, Valeu tudo. fiquem atentos no grupo que eu vou passar mais uma missão aí no decorrer da semana, tá bom? Tá bom, valeu. Show Então tá de bom. bola. Valeu, pessoal. Valeu, professor. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite, pessoal. Bom final de semana. Valeu, Aí. rapaziada. Falou, tchau, tchau.